paz, igreja. Amém. Eu confesso que quando a Paty chega e fala assim, ó, culto missionário, e você vai trazer uma palavra. Confesso que gera um tremor dentro da gente, né? De estar aqui na frente, de estar trazendo uma palavra para a igreja do coração do papai. Mas eis-me aqui, né? Eu já fui tímido, tá? O Senhor tirou isso do meu coração, amém? Tem algum tímido aqui? Tem o Eric lá. O Senhor vai te colocar aqui também, meu irmão, amém? Se Ele fez comigo, vai fazer com você também, amém? Glória a Deus. Nos dias de hoje, nós temos visto muitas pessoas que vêm para Cristo, vêm para a igreja e acha que quando ela entra para a igreja, tudo na vida dela vai dar certo, tudo vai mudar. Não é verdade? Vocês já ouviram falar isso? Eu aceitei a Cristo, agora minha vida vai mudar, vai dar tudo certo. Tem até uma música, né, que fala, vai dar. Aí, tá vendo? Realmente, vai dar tudo certo. Mas para que tudo dê certo, tem um processo. Tem um processo. E nessa noite eu queria compartilhar a respeito do que Deus tem feito comigo, com a Paty, com o Eliel, com a bebezinha. O que Ele tem feito na nossa casa. Eu queria testemunhar um pouquinho sobre isso. Amém? Vira para a pessoa que está do teu lado agora. Fala para ela assim, ó, você está no centro da vontade de Deus? Vira para outra pessoa agora. Pergunta para ela, você está no centro da vontade de Deus? Agora se tiver uma pessoa na tua frente, você pergunta para ela também. Você está no centro, pastor? Agora para de trás também. Pergunta para ela, você está no centro da vontade de Deus? Amém. Eu acho que a maioria falou que está no centro, né? Aí você vira para a pessoa do teu lado e fala assim, toma cuidado. Toma cuidado. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos. Seis, 45. Todo mundo abriu? Amém? Imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia da multidão. Então aqui, Jesus pede para os seus discípulos entrar no barco e passar para o outro lado. Ficou claro, né? Então, enquanto ele estava, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então Jesus pediu para os... Desculpa, que mudou a página aqui, perdão. Pediu para eles irem ao outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Então Jesus voltou para se despedir da multidão, né? Foi lá despedir de todo mundo, um abraço. Irmã, você está precisando, né? Aquela coisa, né? Igual a pastora faz no final do culto, né? Recebe todo mundo, dá um abraço, né? Jesus, irmão, Jesus é assim, né? Gente da gente. Vamos continuar lá. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Então, o que aconteceu aqui? Veio a tarde, e olhou o Senhor, e os meninos estavam no meio do lago. E qual que foi a ordem de Jesus? Foi
para os discípulos subir no barco e o que aconteceu? Voltando aqui no versículo. O que aconteceu? Ninguém sabe? Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. O que aconteceu aqui? Jesus pediu para eles passarem do outro lado do lago. E no centro da vontade de Deus, no centro ali da vontade de Deus, os meninos pararam ali. Vamos continuar aqui o texto aqui, ó. E vendo os fadigados a remar, porque o vento lhe era contrário. Então, no centro da vontade de Deus, muitos ventos virão ao contrário. E o que teu irmão te falou nessa noite? Irmão, eu estou no centro da vontade de Deus. Ele não falou assim para você? Falou ou não falou? Então, toma cuidado. Fique atento. Porque no centro da vontade de Deus virá os maiores ventos sobre a tua vida. O crente, irmão, tem que estar ligado 24 horas. O crente tem que estar ligado com tudo que está acontecendo. Não pode marcar, igual o pessoal fala, né? Você não pode marcar, porque o diabo está aí para roubar, matar e destruir. Então nós temos que estar ligado. Temos que estar ligado. Amém? Vamos continuar lá. E vendo os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Então o que aconteceu aqui? Jesus estava lá no monte, os meninos lá no meio do mar. Jesus olhou, viu eles lá, falou, eu preciso ir lá, porque eles estão precisando de ajuda. Saiu correndo. Mas o que aconteceu? Tem uma revelação aqui nesse versículo. O que aconteceu? Quem sabe? Está no final do versículo. Vamos lá, irmãos, lê aí, vamos ver. Vamos lá? E queria... Vamos lá, irmãos, está fraco. E queria passar à frente deles. Mas por que será? Os meninos ali, remando, não saía do lugar. Jesus vendo, os meninos fadigados ali, vai, e não sai do lugar. E aí Jesus vai, andando sobre as águas, vê os meninos ali, os discípulos, e passa diante deles. Alguém já tinha reparado que Jesus passou? Não? Eu vou revelar para você aqui que quando Deus te dá uma ordem, que quando Jesus te libera uma palavra, na palavra dele, ele já está lá do outro lado, te esperando. Ele já está lá do outro lado, te esperando. Então ele avistou os meninos ali e saiu correndo. E saiu correndo. Mas quando ele fala algo para você, quando ele te der uma palavra, conforme a palavra dele, a vontade dele, ele já estará do outro lado, te esperando. Vamos continuar aqui. Versículo 49. Mas quando o viram andar por sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, deram grandes gritos.
Então, quando Jesus estava andando sobre as águas, aquele vento contrário, eles olharam, às vezes eu não sei, não fala a palavra de Deus, mas eu acho que eles gritaram: Jesus, 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 né? E Jesus passando pelo barco, né? Eles começaram a gritar: é fantasma, só pode ser fantasma, né? E aquele rebuliço ali em cima do barco, e ventando. Às vezes nós estamos aqui na igreja e existem pessoas, até mesmo nos dias de hoje, passando por dificuldade, impossível aos olhos, impossível. Mas quando Jesus vê aquela pessoa passando por tantas dificuldades, e quando ele vai ao encontro dela, é tão maravilhoso o que ele quer fazer, que às vezes a pessoa fala: ixi, é fantasma, essa voz não é de Deus, essa voz é fantasma. Misericórdia. Mas eu queria te dizer que Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, fala para o teu irmão: meu irmão, Deus é apaixonado por você. Ele nunca vai te deixar em apuro. Nunca, nunca, nunca. Quando Ele te vê em apuros, o dia que Ele te vê em circunstâncias adversas, pode ser o que for, Ele vai atrás de você, Ele vai andar sobre as águas se for preciso, para te levar junto. Porque aqui Ele parou. Ele parou. Ele parou. E é isso que Ele faz com você. Ele te deu uma palavra. Ele vai estar lá na frente já. Mesmo que você não consiga, mesmo que se levantar contra você terremoto, fogo, calúnia, disse-me-disse, confusão, depressão, Ele vai parar. Porque Ele te ama. Independente de. O amor de Deus é incondicional, o amor de Jesus é incondicional. Nós não conseguimos entender esse amor. Não é igual ao nosso amor, né? Eu falei de manhã, eu amo a Paty. Eu amo Eliel, eu amo a bebezinha. Mas o amor de Deus vai além do que a gente pode pensar, imaginar. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama, Rui. Ele te ama, Rodrigo. Ele te ama, só isso. Ele escolheu te amar. Não foi nós. Aí no fundão, Ele te ama. Ele te ama, Kleber. Ele te ama, Érica. Ele escolheu isso. Ele escolheu te amar. Viu, Ana? Ele te ama. Viu, Karina? Ele te ama. Então a primeira lição que eu tiro desse texto é que quando Jesus te libera uma palavra, Ele já estará do outro lado. Se Jesus falou alguma coisa para você,
se Ele liberou alguma coisa para você, se Ele falou para você fazer alguma coisa, Ele confia tanto no poder que opera em nós, que é Cristo, que Ele já está lá do outro lado. Ele confia tanto nisso, que Ele já está lá, esperando. E eu posso falar alguma coisa a respeito que quando nós fomos casar, eu e a Paty, de manhã não deu tempo de eu estar comentando, mas nós começamos a fazer planos, e colocar as contas no papel. O Mateus também, eu acompanhei um pouquinho a vida deles ali, fazendo projetos e planos e colocando os valores, né, para a gente casar. E a gente não conseguia ver aonde a gente ia chegar. Mas se Deus liberou uma palavra, oh, glória a Deus, Ele está lá no casamento. Quantos solteiros tem aqui? Pode levantar a mão aí, irmão. Não fica com vergonha, não. Se você que namora, se o Senhor já te deu uma palavra sobre o teu casamento, Ele já está lá. Ele já está lá. Se o Senhor ministrou o coração dos pastores, isso já foi revelado para eles, para você, Ele já está lá. E assim Ele fez conosco. Na época eu ganhava R$650. A Paty me pediu em casamento. Eu falei, é de Deus, né? Vai ter um dote aí, né? É tanto de Deus, irmão, que o pastor Osni me aceitou, velho. Entendeu? Deus está lá. Deus está lá. E para você também, irmão. Deus está falando com você nessa noite. Se Ele liberou algo para você, Ele está lá. Confia nele. Confia nele. Essa mesma história lá em Mateus 14, 27 e 28. Vamos só terminar aqui em Marcos. Deixa eu só terminar aqui. Mas quando o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, deram grandes gritos. Porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então o Senhor está te falando nessa noite. Tenha bom ânimo. Eu estou contigo. Ainda que se levante terremoto, se levante dificuldades sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Tende bom ânimo. Há algum tempo atrás nós estávamos passando alguns problemas, algumas dificuldades. E eu não entendia. E eu assim, se relacionando com Jesus, né, tete a tete, conversando com Ele. E falando, Senhor, mas por quê? Por que a gente está desse jeito, desta forma? Por que está acontecendo tudo isso com a gente? A gente chorava em casa e nada acontecia. E eu entrei na presença do Senhor e falei, Senhor, não é possível. Eu estou no centro da tua vontade, né, lá. Estou no centro da tua vontade. Né, eu ajudo na Secretaria de Missões, eu ajudo na filmagem, no data show, às vezes eu toco baixo aqui, eu não sei tocar, mas né,
ali a gente tenta. Às vezes dou recado lá na frente. Poxa, eu estou no centro da vontade de Deus. Por que a gente tem que passar por isso? Por que a gente está nisso, está desse jeito? E aí o Senhor deu essa palavra. Tenha bom ânimo. Não temais. Tenha bom ânimo. Não temais. Às vezes você pode estar passando alguma coisa na sua vida. Algum problema. Mas eu quero te dizer que quando você se relaciona com Ele, quando você busca a presença do Senhor, Ele fala contigo. E Ele falou com a gente. Tenha bom ânimo, não temais. E lá em Mateus, agora sim, vamos lá em Mateus 14, 28. (14, 27). Jesus, porém, imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então, voltando lá atrás, Jesus vê os meninos ali, não conseguindo sair do lugar, ele andando sobre as águas, passou. E logo Pedro, vendo Jesus, gritou: Jesus, Jesus, se és tu, manda eu ir ter contigo aí. Então Pedro, o que ele queria? O que ele queria? Experimentar andar sobre as águas. Quem já tentou andar sobre as águas aqui? Ninguém? Eu já tentei, irmão. Eu já tentei. Eu não consegui. A gente estava no rancho uma vez fazendo vigília, lá no Rio Grande, e eu fui lá. Ô, Jesus, quero andar, quero experimentar isso daqui, E fui lá, e dei o primeiro passo, já afundei. Falei, não é possível, Vou tentar de novo. Ô, Senhor. Fui lá e afundei. Eu não consegui, então eu não posso falar nada. Mas eu tentei. Amém? Mas Pedro, ele fala para o Senhor Jesus: se és tu, mande ter contigo aí. E Pedro sai do barco, desce do barco e vai andando. Eu imagino que ele deu alguns passos ali, Foi lá e deu alguns passos. Pedrão, ele experimentou andar sobre as águas. Experimentou o sobrenatural de Deus naquele momento. Nós, hoje em dia, somos a igreja de Cristo, não somos? Quem é a igreja de Cristo? Que queremos ver sinais, prodígios, milagres, maravilhas, não queremos? Ou não? Eu aceitei a Jesus, agora eu só vou na igreja, vou sentar lá, vou para casa, volto na terça-feira. Não, irmãos, temos que ser testemunho vivo, temos que ir atrás daqueles que estão aprisionados, temos que ser testemunhos vivos, temos que levar a palavra. Ou você quer ser uma pessoa que não tem visão, não tem um futuro? Eu quero.
E o que o Senhor me ministrou no meu coração, que os impossíveis de Deus são para pessoas ousadas. Eu vou repetir. Os impossíveis de Deus são para pessoas ousadas. Eu vou repetir mais uma vez. Os impossíveis de Deus são para pessoas ousadas. Naquele momento, Pedro foi ousado. Pedro andou sobre as águas. Ele não quis nem saber. Se és tu, Jesus, eu vou até aí. Ele não quis saber se Jesus tinha colocado uma tábua, se Jesus tinha concretado ali aquele lugar. Ele não quis saber disso. Mas ele foi ousado, não foi? E o que Jesus fala para Pedro? Vamos lá. Versículo 29. Jesus disse. O que Jesus disse? Vem. Ô Eric, nessa noite o Senhor fala, vem. Ele fala para você, vem. Ô Cláudio, Jesus nessa noite fala para você, vem. Sai desse barco. Ele fala para você, vem. Para nós, ele fala, vem. Fábio, vem. Karina, vem. Fábio, vem. Cíntia, vem. Pastor Edmar, vem. Mayra, vem. Fábio, vem. Impossível, irmão. É só para quem tem ousadia. É só para quem tem ousadia. E o Senhor ministrando comigo, eu comecei a enxergar muitas coisas que eu não tinha discernimento e estava preso dentro do barco e não conseguia sair dali. E naquele dia ele falou, Fábio, vem. Fábio, vem. E ele fala para você nessa noite, vem. Vem. Se ele mandar, meus irmãos, você andar sobre as águas, ele vai estar com a mão te esperando. Ele vai estar te esperando. Eu te pergunto nessa noite, será que você tem ousadia? Será que nós temos ousadia? Será que nós temos ousadia para andar sobre as águas? Hoje à tarde, de manhã eu preguei também, e hoje à tarde eu fiquei lá em casa, fui dormir um pouco, e eu fiquei imaginando, né, mais uma vez, né? Eu saindo ali de casa, é um condomínio, né, e lá tem uma piscina. Eu fiquei imaginando eu indo lá na piscina, né, olhando a piscina lá, e, Senhor, se és tu, manda eu ter contigo. Fiquei imaginando lá no meu quarto e tal. Imagine se eu fosse lá. E o pessoal jogando bola, e o pessoal lá no barzinho, que tem um barzinho lá. E eu lá, oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Manda eu ter contigo, Senhor. E eu vou lá e coloco um passo, e dou um passo, e dou outro, e dou outro, e dou outro. Eu acho que as pessoas iam ficar doidas, né?
Mas me perguntar, mas o que está acontecendo? Eu ia falar, é Cristo que vive em mim. E hoje nós viemos, trazendo para o dia de hoje. Às vezes a gente vê casamentos destruídos, família destruída. Nós andamos sobre as águas, às vezes no impossível. Vivemos com o nosso casamento em pé de guerra, com a nossa família em pé de guerra. E não temos ousadia para andar conforme a palavra de Deus. Andar sobre as águas, sobre o nosso casamento. Mas Deus fala que vai restaurar, porque Ele já está lá. Ele já está lá. E Ele fala para você nessa noite que Ele vai restaurar. Mas é como eu falei no começo. É um processo. É um processo. Pode levantar o que for. Pode levantar vento contrário. Mas Ele vai parar para te levar. Ele vai parar para te levar. Porque Ele te ama. Se você não sair do barco, nada vai acontecer. E há 3 lições que eu aprendi nesse texto. A primeira, vocês lembram qual foi? Quem lembra? O pastor Fernando sabe que ele estava de manhã. Obedecer o chamado de Deus. Obedecer o chamado de Deus. Por quê? Porque Ele já está lá te esperando. A segunda coisa, o que foi? O pessoal da secretaria está craque já. Hã? Qual que foi a segunda coisa? O Pedrão lá, lembra do Pedrão? Ousadia. Pode vir o vento que for. Pode acontecer qualquer coisa. Ele estará contigo. Voltando lá no Pedro. Pedro começa a andar sobre as águas. O texto fala que ele andou sobre as águas ali. Nossa, não sei quantos passos ele deu, deve ter dado uns 3, 4 passos. E aí, o Senhor ministra outra lição comigo. Que quando ele estava andando, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Eu fiquei imaginando, né, ele naquele vento, as ondas, e ele andando sobre as águas, e ele começa a afundar. E Deus veio com uma palavra dizendo assim: Fábio, quando Pedro começou a afundar, porque ele começou a ver as coisas naturais. Quando você começa a afundar, é porque você começa a ver as coisas naturais. Quando Pedro fala assim: Senhor, eu vou ter contigo aí. Ele não teve ousadia? Teve ou não teve? Teve ousadia. Então ele olhou para o alto, para o sobrenatural de Deus.
Mas quando ele saiu do barco, que ele começou a andar e o vento era contrário, e aquela situação, ele começou a olhar as coisas naturais. E quando a gente começa a olhar as coisas naturais, e quando a gente sai do foco de Deus, você pode ter certeza, você vai começar a afundar. Por isso que nós temos que olhar para Ele. Para Ele. O Criador do céu, da terra. Soberano sobre todas as coisas. Então, 3 coisas que eu aprendi muito com esse texto. Obedecer o chamado. Obedecer aquela palavra que o Senhor te deu. Ousadia. Ousadia, assim como Pedro. E tirar as coisas, tirar os olhos das coisas naturais. Melhor obedecer. Melhor obedecer. Está fraco ainda. Melhor obedecer. Então, se Deus te liberou uma palavra, uma mensagem, irmão, algo para você fazer, vai ali, vai aqui, faz isso. E estiver segundo a palavra dele, ele já estará lá do outro lado, te esperando. Pode acontecer o que for. Às vezes eu e a Paty, a gente briga e tal. Às vezes, né, Bíblia? Eu combinei com ela, mas tô brincando. E aí chega a noite, a gente vai lá, tal, deita, um deita para cá, outro deita para lá, fica aquela angústia, aquele negócio, aquela coisa ruim. Nós precisamos resolver. Nós precisamos obedecer o chamado. Precisamos estar ligado 24 horas. O crente tem que estar ligado. Amém? Deus é o Deus do impossível. Deus é Deus do impossível. Ele nos deu até um filho cabeludo, né? Às vezes eu olho para ele assim e falo, nossa, podia ter um pouco desse cabelo, né? Deu um filho lindo. E o pastor Ozinho sentado ali dentro, a Paty chegou ali, e ele não falou nada isso, a Paty não falou para ninguém. Mas ele comentou que ele via uma menina num sonho, estava no meu colo, já há algum tempo atrás, tá? Ninguém sabia o que era ainda, mas ele teve um sonho. Então, irmão, Deus é Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Ele pode. Pode. E eu vejo o Eliel ali, lindo. A bebezinha linda. Cara do pai. Deus é Deus do impossível. Com cabelo, né? Cabelo da mãe, né? 3 coisas. Obedecer o chamado. O que mais? Ousadia e tirar os olhos das coisas naturais. Olhar com os olhos dele, sobrenatural. Amém? 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 Vamos ficar de pé.